No programa de hoje nós vamos falar sobre ativação frequencial e no final você não pode perder. Teremos aqui no programa uma sessão de terapia bioplasmática. Vem comigo! Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da RS Play. Eu sou o Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta. Essa visão da neurociência e da farmacologia, que é a psicologia que trabalha a gente através da alma. Prepare-se para entrar nesse mundo de saúde e bem-estar. Do próprio processo de estudo do trabalho de psicotrauma. Modificando todo o excesso de onda eletromagnética artificial que nós temos nesse ambiente. Nós trazemos assuntos desde a ancestralidade até as técnicas mais modernas. Então, para falar sobre a ativação frequencial e sobre esta técnica terapêutica, que nós vamos ter uma sessão aqui para você, não pode perder, vai ser maravilhoso. Eu convidei o Rogélio. Rogélio, seja bem-vindo, é um prazer te receber no Papo de Terapeuta. Uma felicidade imensa estar com você aqui, você não tem ideia, eu estava aguardando esse momento, a gente botar o papo em dia aqui no Papo de Terapeuta, né? Marco, obrigado pela possibilidade de estar com você aqui. Muito bom, a gente vai ter muito o que falar hoje aqui. Com certeza, temos vários assuntos. Mas vamos por partes. Primeiro, vamos falar sobre a ativação frequencial e reconexão. Vamos lá. Explica para mim. Bem, esse foi um trabalho que chegou, é um trabalho que começou lá atrás, né? Esse trabalho vem comigo, né? O Rogélio em si, já tem tantos anos, nossa, eu comecei a trabalhar um pouco nessa área, era o início, em 84, né? Imagina, terapeuta que não acaba mais, né? Foi uma vida de terapias. Em 84, tem bastante bagagem. Eu comecei a ter os primeiros acessos a essa área de terapias, com várias coisas. Eu falo que naquela época floral ainda vinha em vidrinhos, né? Bem, atualmente ele vem em vidro também, mas fosse uma espécie de ampolas. Aqui no Brasil, estava chegando essa parte de floral, eu comecei a trabalhar com aquilo naquele momento, e eram outros trabalhos a nível de impostação de mãos mesmo, né? E aquilo foi crescendo, e até que eu tive acesso a um trabalho maior, que foi fora do Brasil. Eu fui fora do Brasil para buscar um trabalho que estava começando nos Estados Unidos, e aquilo foi muito forte para mim, muito forte, porque eu comecei a perceber que aquele trabalho levava a resolver desafios físicos muito profundos. Naquela época eu não morava no Rio de Janeiro, morava fora do Rio de Janeiro, morava na cidade de praia do Rio de Janeiro, e eram tantas pessoas a chegar a fazer o trabalho comigo e resolviam algumas coisas, eu comecei a ficar assustado. Porque o que está acontecendo? Por que essas pessoas estão resolvendo esse tipo de coisa? Bem, o que é isso que está rolando, né? Isso é o quê? Isso é um trabalho da luz ou não? Era tão assustador, rapaz, porque era muita gente voltando. Tanto resultado. Melhorava mesmo, né? Eu acabei saindo do Brasil, fui ver o que era esse trabalho, fui me informar melhor fora do país, e quando eu já voltei empossado. Eu comecei a perceber que aquilo dali não era uma coisa que era minha. Eu estava, na realidade, acessando um processo maior, e eu levava as pessoas como se fosse um gatilho, não, como se fosse uma alavanca. Eu sempre falo que, na realidade, aqueles remédios, eles não curam a gente, eles são alavancas que a gente se cura, né? Sim. Nosso corpo se cura sozinho. Só que a gente se convence tanto que não, né? E a mesma coisa acontecia com aquele processo que eu fazia lá atrás, né? O nosso corpo se curava sozinho, mas era nada com aquele processo para, de alguma forma, acordar, né? E era exatamente isso que começou a vir comigo. Eu, depois de participar por muitas palestras pelo Brasil, fora do Brasil, fazendo o exterior inteiro, América Latina, de ponta a ponta, Europa, aquilo começou a me transformar também. Eu queria algo a mais. Não era só simplesmente fazer aquele trabalho. É o que eu sempre falo. Esses nossos corpos são findáveis, né? Não adianta. Você vai ter um processo de cura, legal, mas no dia seguinte você acabou. Mas se eu consigo, de alguma forma, acessar um padrão melhor a nível de consciência, aí começa a ter uma mudança mais profunda, né? E eu comecei a perceber que essa era a minha busca. E nessa busca começou a vir a ativação frequencial. Era um trabalho que derivava daquele primeiro trabalho, sim, mas era mais profundo nesse sentido, de levar a pessoa a acessar um processo maior,
de levar a pessoa a realmente a perceber que não estava lá fora. A cura sempre é Está de aqui dentro dentro. para fora, e Exatamente. muitas pessoas não percebem isso. Exatamente. E muitas vezes a gente não se dá conta que o mundo busca a gente muito para fora, né? O mundo, venha rezar aqui, venha fazer isso aqui, olha lá como é que tá, vá buscar. E nesse sentido maior, eu sempre falo Ouça esse áudio por 3 minutos e e cure você- a sua vida. É sempre aquela história tipo assim, você vai chegar um dia. Você não vai chegar a lugar nenhum, você já chegou. Você já é. Eu sempre falo que a gente não vai chegar à fonte, você já é a fonte. O dia que a gente consegue descobrir isso, e não há, sinceramente, não é uma coisa religiosa que eu estou comentando, o dia que eu consigo perceber que realmente eu já sou, aconteceu. Eu me libertei, eu me iluminei, sabe? Essa é a busca, né? No meu caminho todo que eu tive pela Índia, por exemplo, eu fui muito ligado a Satya Sai Baba, e era uma coisa que ele sempre falava conosco, sabe? Você não vai chegar a lugar nenhum, você já é. Aliás, era um discurso que ele sempre fazia, né? Ele falava, eu sou Deus. E você também é. Sim. A diferença entre eu e você é que eu acordei para isso, você está quase acordando. Isso era muito mágico de ser escutado, né? Então, com esse trabalho que eu comecei a trazer em cima da ativação frequencial, estava muito ligado a isso, a gente acordar para aquilo que a gente já é. E era um acordar meio energético, porque quando você passa por esse trabalho, ele pode ser feito como presencial ou à distância. E eu atendo no mundo inteiro com isso, no mundo inteiro. Aliás, muito mais fora da minha Muito cidade. mais fora muito do mais, do que presencial. Eu estava comentando esses dias que praticamente o quê? Se eu atender no meu habitat natural 5% é muito. Tá. É muito, né? E é muito bom ver as transformações, tanto da ativação frequencial, tanto da reconexão, né? Porque no caso da reconexão, quando eu fui para esse trabalho fora do país, a primeira coisa que eu fiquei surpreso foi com que aquilo me trouxe, porque eu tive uma desconfiança muito grande. Naquela época eu era um cara vegetariano, sabe? Não admitia um gole sequer de uma cerveja ou de um vinho, nada disso. Sabe? Fumo, então, nem pensar. Bem, eu continuei não fumando, mas eu olhava para aquilo e falava que a libertação estava ligada a um processo de eu chegar e um dia acessar um padrão que todos os meus chakras iriam chegar e acessar essa luz. E o que se falava na reconexão não era bem isso. Falava que você ia fazer um trabalho em que a gente religava vários canais que um dia, a nível no processo humano, eles foram desligados. E, ao serem religados, a gente melhoraria todo um contexto de trazer a nossa missão aqui no planeta. Qual é a tua missão? A gente, às vezes, não para pensar isso. Né? Eu estou aqui que nem aquela música, não deixa a vida me levar, né? Então, qual é a tua missão aqui? Você veio aqui para quê? Para quê? E a gente veio aqui uma coisa boa. Eu sempre falo que, do mesmo modo que você... Ninguém veio aqui para sofrer, para passar trabalho. Viemos para superar dificuldades, para enfrentar, mas não para sofrer. Depende muito de como cada um enxerga, como um sente o que tem pela frente. Né? Eu falo que, do mesmo modo que você planta uma semente de maçã e ela vai virar uma árvore e vai dar maçãs, né? A gente é uma semente de luz. Sim. A gente deveria virar uma árvore e dar luz. E se por acaso essa semente luminosa foi plantada e não está gerando luz, tem algo de anormal em volta, né? E o mundo proporciona esse algo de anormal em volta normalmente. Se a gente não chegar e for tirando as cascas que o mundo vai colocando, a gente não vai conseguir gerar essa luz. E gerar essa luz está muito ligado a gente gerar a nossa missão. E a missão está muito ligada a um processo da gente ver o mundo do alto. O mundo está ali atuando, está acontecendo, mas aquilo não consegue me ferir, não consegue me tirar. A gente perceber que vai ter hora que eu vou estar tropeçando, vai ter hora que eu vou estar voando, mas está tudo bem. Sim. Está tudo bem, eu tô de fora, né? Eu costumo dizer muito que se eu, de alguma forma, consigo perceber que realmente eu sou como a gente falava ali, essa semente de luz, então eu estou em outro padrão. E eu vou perceber que é tudo uma grande experiência. Eu vim experimentar. É como se eu saísse daqui agora e fosse à França. Eu fui a Paris e eu vou experimentar o metrô, a baguete, vou experimentar o queijo, vou experimentar ir aos cemitérios, aos esgotos. A mesma coisa, a gente vem experimentar. Eu vim experimentar quebrar uma perna, bater com o carro, ter um grande amor, viajar, sofrer sorrir. uma decepção amorosa. Exatamente, mas é uma experiência. E a gente vai e coloca emoção em cima.
E quando coloca emoção, a gente sofre. E muitas vezes a emoção dói, mas o sorriso é muito rápido, né? A emoção a gente guarda, mas a gente não guarda o sorriso. Sim. E olha só como funciona essa a emoção Não da só tristeza, a gente né? guarda a tristeza, mas a gente fica revivendo. E muitas vezes a gente esquece de reviver o sorriso. E aí, nesse sentido, a gente, a vida é ruim. Não. A vida não é ruim. A vida é ruim se você está aqui nessa faixa. Se você consegue mudar de faixa e se dar conta... Vibrar diferente é maravilhoso. É comum, nos meus atendimentos, tem uma frase que eu costumo utilizar. Você não comemora as suas vitórias. Às vezes, as pessoas enfrentam muitas dificuldades, que a minha dificuldade é uma, a sua é outra, de quem está nos assistindo é outra. Às vezes, o que é fácil para mim é extremamente complicado e difícil para você. E quando você vence, muitas vezes as pessoas têm aquele sentimento de me livrei. Não é para comemorar, são vitórias. Quem não comemora as vitórias não sente a felicidade e fica mastigando só a dificuldade. Naquele ciclo, né? Isso é Exatamente. interessante de ser percebido, porque quando a gente consegue perceber que é uma experiência, você consegue perceber Sim. que hoje eu estou aqui, de repente, milionário, mas é uma experiência. E hoje eu estou, de repente, falido, ou estou, de repente, passando por uma doença, é uma experiência. E aquilo muitas vezes vem, e quando a gente, como a gente fala no Ho'oponopono, né, da gratidão, sou grato. Sou grato por quê? Porque veio e está indo. Eu falo muito que é como se fosse uma estação de trem. Você pegou um trem, aí passou parei na estação da dificuldade aqui, da dificuldade amorosa. Aí, muito obrigado. Mas você pode ficar aí, eu já percebi. Vamos para a próxima. A próxima vai ser da gripe. E a outra pode ser da Ferrari. Agora tem uma Ferrari, Sim. agora tem a estação da Ferrari. Tudo bem. Mas enquanto Então, não mudar de estação, vai exatamente, ficar naquilo. E aí, muitas vezes, tem pessoas que às vezes não conseguem mudar e vão para a próxima e levam junto. E aí eu tenho 80 anos, eu tenho 60 anos, eu estou lá. Você lembra como foi difícil aquilo? Não consigo esquecer. Você veio e trouxe a estação junto. Aí está lá cheio de peso nas costas, mas você está carregando 20 estações nas costas, que não precisava. Muita gratidão, mas eu já percebi. Mesmo que eu não tenha percebido, eu já percebi que você veio para me sacudir, para você me orientar, para você me... Sabe? E aí, vamos embora. Então, nesse sentido, a gratidão é muito interessante de ser percebido, né? Porque não é nem a gratidão em si, mas a percepção de que as experiências vêm, muitas vezes, para acorda. Simplesmente isso. Mas com isso que aconteceu, o trabalho da ativação frequencial e da reconexão são trabalhos que se complementam muito. A reconexão é feita uma única vez na vida, né? Na vida. Você não faz reconexão toda semana, uma vez na vida, e ela tem por objetivo, como a gente estava comentando, trazer a sua missão. Você veio aqui para quê? E quando eu comecei a fazer a reconexão, que eu falei com você que eu estava nesse evento lá, né? Claro que eu desconfiei. Porque a pessoa que estava fazendo o evento, ele comia carne, eu vi ele tomando vinho na hora do almoço, ainda fumava. Sabe? Era um triângulo. E para aquele cara totalmente, sabe, uma coisa assim seríssima, cheia de crenças, isso era horrível. E atualmente eu falo o seguinte, Nisartha Gita, desculpa, é um mestre hindu, Advaita, e ele ficava lá tranquilamente com o seu cigarro. Por que você fuma? Porque eu gosto. Eu gosto. Sabe? O fumar, ou beber, ou comer carne, ou ser vegetariano, não te impede de se iluminar. O que impede é a gente se manter num padrão mais denso. Isso que impede. Quanto mais denso, se eu consigo estar num padrão tranquilo aqui, não importa. Então isso vai te afetar fisicamente, você vai morrer mais cedo ou mais tarde. É o corpo, na realidade, mas como você está a um nível maior, né? Então, essa era a minha crença lá atrás. E quando eu passei pela reconexão, eu desconfiei muito daquilo. Eu achei que ele não fosse mudar em nada a minha vida. Juro para você. Quando você fala, eu falo que eu caí numa armadilha, porque eu trouxe esse processo de fora para o Brasil, e eu acabei divulgando isso aqui de uma forma escandalosa, né? Porque do norte do Brasil até lá embaixo do Brasil, aqui embaixo do Brasil, lá em Uruguaiana eu fui tantas vezes, sabe? Para dar assistência a esse pessoal todo. Milhares de pessoas fizeram reconexão comigo, sabe? E é muito engraçado que a hora que eu falava assim, nossa,
parece que trocou o cérebro, porque o que era antes é o que está depois. Porque quando a gente começa a ter um sentido maior, e a gente pega tantas pessoas perdidas pelo seguinte, porque, como eu estava falando, né, o mundo puxa muito a gente, o mundo é um ímã, tipo, dando para fora. E quando eu consigo pegar aquilo dali, pera, deixa eu me conectar, fica quieto aí, eu não tenho que buscar o A ou B, o time de futebol ou o político favorito, não tem, eu tenho que buscar aquilo que é melhor para mim, internamente, num conceito maior. Não importa o que a sociedade diga, o que o Instagram, o que o Facebook está bombando, importa o que me interessa, o que me agrada. A tentativa vai ser essa, né? Muitas vezes eu fico buscando o que é melhor para o que estão tentando vender lá e não é melhor para minha saúde, claro. Não é melhor para o meu país, e por aí vai, né? E quando eu consigo voltar, eu falei, nossa, então desculpa, mas isso é melhor para mim. Isso é melhor para a minha vida, isso é melhor para os meus, isso é melhor para a minha cidade, isso é melhor para o meu país, e por aí vai, né? A gente vai abrindo espaço. De dentro para fora. Porque você percebeu que eu voltei. Agora, se eu vou lá fora, muitas vezes eu estou vendo que é melhor para aqueles que estão lá, que de alguma forma também entram no processo de dominar, né? Porque é nada como, né? Tem alguns. É triste isso, mas faz parte. Isso é consciência. Quando eu expando a consciência, eu falo que o que eu vejo com expansão de consciência? É como se eu pegasse um prédio, né? Eu saí lá de baixo do subsolo e vou subindo. A visão aqui é menor. Quanto mais eu chego à cobertura, maior a visão, né? E nessa maior visão, o que eu tenho? Eu consigo ver o passado, eu consigo ver o presente, eu consigo ver o futuro. Eu tenho a visão mais clara, eu fico, nossa, olha o que vai acontecer, olha o que está acontecendo. Eu consigo ter uma dominância maior. Olha porque eu passei, olha onde eu estou e quais são as possibilidades. Não é nem ficar revivendo o passado, remastigando aquilo que já era para ter sido digerido há muito tempo e nem perder o presente imaginando o que talvez possa não acontecer. Sair do sofrimento, né? Sim. Porque no sentido maior, quando eu fico prevendo e sofrendo, né? Prevendo o que não aconteceu ainda. Ansiedade. E sofrendo Então eu fico num presente de sofrimento. Sim. Eu acabo não vivendo o presente. Não vive hoje. É aquela história do viver uma vida de cachorro. O que um cachorro faz? Ele viu o presente. O cachorro não viu o passado, nem viu o futuro, ele viu o presente. Botou lá, estou aqui. Né? Pode parecer até brincadeira, mas a realidade é essa. Né? O nosso raciocínio, nosso ser racional, muitas vezes é tão irracional nesse sentido, né? Não irracional, porque a gente não consegue ter esse equilíbrio. Acabou. Eu posso mudar o passado? Sim. Se eu conseguir, de alguma forma, ressignificar tudo isso, aquilo vira brincadeira. Eu largo de sofrer. Então, se o passado trazia sofrimento e eu consigo ressignificar o meu presente, eu vou rir. É aquela velha história, né? Que a gente fala muito no conceito da medicina germânica, por exemplo, que quantas coisas são plantadas lá, dentro do nosso corpo, que ficam ali como um relógio despertador pronto para ser tocar a qualquer hora, né? E quando eu consigo destravar esse despertador aqui, eu fico rindo e acabei de tirar aquela semente, né? Aquela semente que estava pronta para brotar aqui não brota mais, porque eu estou rindo dela agora, né? Mas enquanto eu não conseguir fazer isso, ela está aqui prontinha, para ser germinada e atravancar alguma coisa no meu presente. Então, estar atento a isso é muito importante, né? E nesse contexto, tudo que aconteceu, eu acabei fazendo a reconexão, mudei muito, transformei muito a minha vida, porque naquele momento, embora eu trabalhasse com terapias, mas não trabalhava totalmente. Eu tinha metade não, eu acho que 80%, 90% da minha vida era muito ligada à parte comercial. Eu tinha várias lojas, e eu atuava lá 10% só, era o tempo que me sobrava. Tá. Aquilo me dava uma felicidade imensa, sabe? Atuar com a parte terapêutica, sim. Mas, ao mesmo tempo, a sobrevivência estava muito ligada àquilo dali. Não é nem sobrevivência, era a Matrix mesmo. Porque era muito mais do que a linha de sobrevivência que eu ganhava naquele momento, né? E quando eu passei pelo processo da reconexão, as mudanças que vieram foram muito grandiosas, sabe? Em 2 anos eu não trabalhava mais com mais nada do que eu trabalhava anteriormente. Eu fiquei totalmente ligado à terapêutica, isso já fazem mais de 15 anos que eu só trabalho com isso, pelo Brasil, pelo mundo inteiro. Mas explica um pouquinho melhor sobre a reconexão. Vamos lá. A reconexão é dito o seguinte,
Em algum momento da nossa existência humana, existiam linhas, que são chamadas de linhas axocionais, que eram ligadas ao nosso corpo. Eu também, quando escutei isso, embora com tudo que eu já soubesse antes, falei, isso é uma conversa fiada, né? Vamos ser bem práticos. Mas vamos lá. O que aconteceu com isso? É aquilo que o pessoal fala dos 12 filamentos do DNA, que tem 2, né? Tudo bem. Aí o que houve com isso? Aquele que de alguma forma criou aqui dentro, aquele ser que estava brotando, aquele ser que brotava começou a ficar muito mais potente que o Criador. Era hora de cortar esses fios. E ao serem cortados esses fios, virou a gente. O que acontece com a reconexão? Ela não coloca esses fios de volta como tinha lá, porque esses corpos não conseguiriam segurar, sabe? Mas ela começa a fazer com que a gente energeticamente consiga acessar isso. E ao acessar, existe uma mudança de padrão. A gente começa a trazer de volta o processo da nossa missão. E isso é muito, às vezes até assusta um pouco. Por quê? Porque às vezes a gente não imagina que está vivendo uma vida que não é a nossa vida. Muitas vezes as pessoas não percebem você tá a vida medíocre que tem. Você está sofrendo num trabalho que não é teu, mas está lá, está apanhando, não sei o quê, reclamando, não para de reclamar. Todo dia, mas não aguento mais. Mas também não faz nada para mudar. Não faz nada, exatamente. Aí aquela relacionamento, não aguento essa relação, não aguento, também não faz nada. E também, não aguento morar onde eu moro, também não faz nada. Então, não se toma atitudes. E é muito interessante o que acontece na reconexão, que muitas vezes a gente é levado a tomar atitude, por quê? Porque muda energeticamente em volta. Às vezes a gente é despedido. Sim. Às vezes ocorre uma mudança de cidade, a gente é levado a mudar. Conheço várias pessoas que reclamam do trabalho durante muito tempo, chega um momento, é demitido, fica desesperado, mas está aí a oportunidade para mudar. Você nunca não queria ficar ali, não tomava atitude para mudar. O universo está fazendo você mudar. E muitas vezes as pessoas conseguem um outro emprego melhor, vão ganhar mais, vão ser felizes e muito rápido. Em Só falta 1981. Sabe? Você não tinha nem nascido ainda, né? Pô? Pior que já. Mas em 81, o que aconteceu comigo? Eu trabalhava numa firma, era uma firma muito boa, inclusive, mas não gostava, porque eu trabalhava de madrugada, aquilo era muito encrencado para mim, e aconteceu exatamente isso. Um dia eu cheguei para trabalhar e tinham tirado meu cartão de ponto. E eu não tinha disposição para chegar e pedir demissão, juro para você. Né? Era um início de casamento, inclusive naquela época, eu não tinha disposição de fazer isso. Mas quando eu cheguei que não tinha, me veio uma alegria tão grande, sabe? Era tão, tipo, tomar atitude por mim. Infelizmente, eu não tive peito, mas tomar atitude por mim. O que aconteceu? Em 6 meses eu tinha uma loja, em 2 anos eu tinha 3 lojas. Eu dei uma virada tão grande, foi aí que começou, logo depois também eu trabalho com terapeutas, que foi em 84, né? Mas as lojas cresceram muito, e se eu tivesse lá, eu teria me aposentado, realmente teria tido uma vida muito medíocre, porque é você fazer o que você não gosta, né? Sim. Tem pessoas que gostam, é o que eu falo, tem pessoas que gostam de ficar ali no ser funcionário público, tá naquela coisa ali todo dia, sabe? Mas tem pessoas que não, que querem, sabe? E eu acredito que a maioria das pessoas querem ter o olho vibrante, né? E tá tudo bem, qual for a profissão, não importa o quê. Os seus olhos brilham, então tá tudo bem. O que eu acho que não se deve perder é o brilho nos olhos. Aquele olho de peixe de peixaria de uma semana. Mas o que acontece com a reconexão nesse sentido? Ela é feita em 2 dias e são dezenas de pontos e linhas que são ligados no corpo. A gente vem colocando a mão, colocando um certo tipo de energia ali das nossas mãos, né? E a gente vem colocando e vendo se está tudo direitinho. Bem, você disse que o trabalho, a maior parte, é feito à distância. Não. A reconexão não. A reconexão tem que ser presencial. Tá. A ativação frequencial que pode ser feita à distância. A reconexão sim. Só pode ser feita presencial, tanto que eu estou voltando agora de viagem, a gente foi para 6 cidades diferentes e nessas cidades as pessoas estavam tudo esperando, tinham tudo marcado sessões porque queriam fazer o trabalho, né? Então, quando a gente viaja para isso, vamos fazer a reconexão. E as sessões são individuais? Individuais, tem que ser individual. Cada sessão, a pessoa fica um primeiro dia uma parte, o segundo dia a segunda parte, né? Tanto que, o que tem de diferente? Tem que ter uma noite de sono. Então, tem pessoas, às vezes, que não têm condições de ir para aquela cidade, a pessoa chega, às vezes, à noite, faz a sessão à noite, faz a primeira de manhã cedo para poder ir embora. Tem que dormir. Tem que dormir no... Primeira e segunda sessão tem que dormir. Sabe? E aí, tá feito. E a pessoa fala, o que eu vou fazer agora? Bora, toca a vida. Fique atento, vai ver o que vai acontecer, sabe? E muitas vezes vem coisas
às vezes rápidas, às vezes não. Eu já tive casos de pessoas que demoraram algum tempo para acontecer, porque a vida está ali na frente, como se abrisse uma cortina e aparecesse. Mas eu cismo em não querer ver. Não quero ver isso, não quero ver. Mas está ali, agora está aparecendo. Antes você não via, agora é só você abrir os olhos, sabe? Chega uma hora que, como a gente falava do emprego, né? Chega uma hora que aquilo ali é jogado na cara, que não tem como fugir. Não tem jeito. Não tem como fugir. E é muito bonito, sabe? Muito bonito de ver isso, porque eu falo que tantas pessoas são impedidas, né? Como a gente estava falando aqui pelo mundo muitas vezes, de ir à frente, de ter uma vida vibrante, de ter um sorriso, de ter um brilho nos olhos, de chegar e... Nossa, isso é muito bom. Sim. Então, isso é normal para todo mundo. Como a gente falava, né? Uma semente de luz tem que gerar luz. Se a semente não está brotando luz, o que está acontecendo no meio do caminho? Você não está colocando o fertilizante certo? A água está faltando? Qual o tipo de implemento que está voltando ali para que brote isso, né? Então, é necessário isso. E eu vejo que qualquer um que esteja aqui nesse planeta, não importa quem seja, é essa semente. Não tem essa história, essa semente está ali. E várias coisas acontecem, né? Como a gente comentava, né? O passado, o presente e o futuro de alguma forma agarrando, né? Exatamente. E é um trabalho muito bonito. E a ativação frequencial, diferente do que a reconexão é feita, né? Ela é um trabalho que pode ser feito presencial ou à distância, e ela é feita antes uma limpeza, faz-se um tipo de relaxamento, faz-se uma limpeza, depois dessa limpeza uma conexão, geralmente com a nossa hierarquia. Nessa conexão a gente vem depois preenchendo. Eu falo que como depois que a gente limpa o ambiente, né, vamos colocar coisas boas ali. Sim. A gente preenche. Preenchido, agora está pronto. Vamos para a atividade, né? Tem pessoas que passam por processos muito lindos, sabe? Eu já tive casos assim muito sensacionais. Aproveita e conta algumas histórias para a gente aqui. Uma que te impactou, que foi rápida e extremamente impactante. Eu vou te contar uma história lá atrás. Eu tive um caso de uma pessoa, foi uma história muito famosa, né? Ela tinha passado por uma cidade do Nordeste, ela tinha passado por uma separação e ela ficou muito mexida com aquela separação. Ela começou a rezar muito. Ela rezava muito, queria muitas mudanças na vida dela. Bem, pouco tempo depois ela começou a ficar cega. Nossa, não precisava ser dessa forma, né? Mudança, mas não é essa. Não precisava ser dessa forma. E ela ficou assustada, começou a buscar, e ela acabou me encontrando. E eu comecei a fazer sessão à distância para ela. Eu não morava aqui, eu morava no Rio de Janeiro ainda. Ela começou a fazer sessão à distância para ela começou a ter uma melhora muito grande. O que ela tinha naquele momento? Ela tinha um tumor no meio do cérebro e os médicos deram 90 dias de vida para ela. Era uma coisa muito séria, sabe? E aí, sessões foram feitas, e o tumor regrediu, sabe? E depois dessa regressão, sumiu. Bem, o que aconteceu com isso? Os médicos não aceitavam isso de maneira nenhuma, que esse tumor tivesse sumido, sabe? E ela ficava brincando, todo ano, quando ela tinha feito o exame, que ele tinha sumido, ela foi uma postagem que ela falava assim: Rogério, mais um ano e a gente está enganando os médicos, não voltou. Sabe? Bem, são inúmeros casos. E aí, como eu sempre falo, esse negócio é milagroso? Não. Esse negócio funciona como uma aspirina ou como qualquer outro remédio em si. Ele é uma alavanca que faz a gente se curar. Sim. A gente tem um poder imenso de criar e de descriar. Não vamos abandonar a medicina, nem pensar, os médicos, os não exames, existe isso. Mas as terapias são integrativas, elas se complementam. Eu costumo falar que, a nível evolutivo, o planeta está bem. Só que a gente muitas vezes está usando essa evolução para uma coisa que eu falo do avião, né? O avião carrega bomba e passageiros. A gente pode usar um ou outro. Então, imagina, a gente não evoluiu em nada, a gente está lá no âmbito das cavernas. A gente já estamos fazendo um disco voador. Então, a gente está indo, está tudo bem. Só que, se a gente conseguir fazer isso aí né, de uma forma que seja que traga satisfação, que traga bem-estar, a dificuldade muito é essa, né? E, nesse sentido, a medicina tem condições de fazer isso. Só tem que aqueles que exercerem o papel de curadores. Sim. Curadores, né? Sim. Então, não de mantenedores de uma coisa. Muitas vezes a medicina está mais interessada na doença do que no paciente. Exatamente.
Exatamente. Ela não vê a pessoa É. como um todo. E isso é muito triste, né? Quando a Isso gente realmente é... quando a gente é tem complicado. acesso a essa parte, eu não tinha tanto acesso Bom, lá atrás. você disse que começou ali com os florais. É. O próprio Edward Bach, Exatamente. Né? É. Foi pro meio do mato lá. principal É. cirurgião de É. Londres, É. na época, abandonou tudo porque ele via que a medicina não curava as pessoas, só, Você imagina só trabalhava com... naquela doença, época. naquela né? época. É. Meu Deus do céu, coitado dele hoje. Sim, É. tanto que ele foi buscar a homeopatia Exatamente. e depois É. criou a terapia floral. Foi para testar tudo aquilo daí. E é Sim. muito bonito. Não, e a história são histórias dele é lindas, né? muito- São histórias, sabe? Essas histórias dessas buscas são histórias muito bacanas no sentido Não de você só chegar, ele, outros também. Né? de você expandir, de você ter um olhar maior, né? De conseguir perceber o ser humano de fora. Sim, É tão bonito você ver como a gente muitas vezes está pedindo ajuda e não tá se tocando, né? Está pedindo ajuda e está tendo ajuda. Como, por exemplo, quando a gente estava falando agora mesmo, né? Problemas que vêm, e eles não vêm para nos maltratar, eles vêm para nos alertar. sim. E a gente vai lá e sai da minha vida. Não. Você está aqui por quê? Né? Se a gente fizesse, por que você está aqui? Por que eu tenho isso? Eu falo muito isso. Eu estava no. O que eu contribuí e estou contribuindo para que essa situação perdure? Qual foi a minha contribuição para estar em contato, para estar tendo um relacionamento que me prejudica? E eu continuo alimentando. Levando isso, É né? muito profundo isso e tudo começa aqui dentro. Eu estava dando um curso há quase um mês atrás. Era um curso para pegar Brasil, Europa também. Era um curso online. E ele tinha algumas semanas, né? E naquela semana ia ter mais uma aula. E, de repente, eu fiquei rouco. Tá. Rouco. Sabe? E a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: o que está me levando a ficar rouco? Sabe? Eu, em vez de pegar lá o meu própolis ou pegar o meu gengibre, que eu também fui pegar o próprio gengibre depois. Sim. Mas o primeiro pensamento que eu fiz foi exatamente: o que está me levando a ficar rouco? Porque normalmente não importa, a gente pega tanta friagem e não fica rouco. A gente pega tanta chuva, sol, sorvete, gelo, e não fica rouco. Por que eu estou ficando rouco agora, nesse momento? E quando a gente consegue perceber, muitas vezes, o que está levando ali, qual a emoção que está abrindo um buraco e está deixando entrar Sim. algo que não precisava, né? Aí vai fazendo mais, vai ser mais, o efeito vai ser maior do gengibre e do própolis, né? Com certeza. E realmente eu consegui perceber algumas coisinhas e tampei o buraco que estava deixando entrar ali, o próprio deu certo, sabe? Então, muitas vezes a gente não faz esse exercício com a gastrite, com o câncer, com qualquer outra coisa, né? Aliás, E por aí vai, né? nós falamos que as doenças têm uma fonte psicoemocional. É. Só que não somos nós que estamos falando. Está no próprio site da OMS, Organização Mundial da Saúde. Está lá. E O próprio Ministério da Saúde do Brasil. A maior parte das doenças tem uma fonte psicoemocional. E acaba não sendo levado isso, né? Eu Isso falo não é levado é, em conta. A gente, num contexto maior, eu falo que as emoções são uma coisa muito importante de serem lidadas. Sim. Quando a gente consegue lidar com isso, e eu falava muito isso, Satya Sai Baba E é comentava bem muito lá, isso, né? é lidada, não escondida. A gente exatamente. não tem que guardar e A gente, engolir em seco. Não, porque quando a gente começa a engolir em seco, eu estou contendo. Nossa. E quando eu consigo ter um certo equilíbrio, E quando a gente contém, vai ter uma hora que é como uma barragem, né? Vai abrir. o corpo responde, né? E aí vem com tudo, né? organismo. Explode, né? É como se fosse aquela bola que está com um furinho. Pluf, abriu. Sim. Abriu onde? Abriu um fígado, abriu um pulmão, abriu um rim, abriu um baço, e por aí vai, abriu um pâncreas. Mas por que o meu intestino está assim? Sabe? Isso é muito interessante de ser visto, por isso que é aquela pergunta, né? O que está me levando a passar por isso? A medicina chinesa faz tanto isso. Claro. Quando você pega ali fígado, rim, baço, quando você pega ali o pulmão, nossa, o estômago, o coração, você fica, nossa, caramba, que bonito de ser percebido, né? Então, é tanta coisa à nossa volta que a gente pode se diagnosticar, pode se olhar e falar, nossa, caramba, para sair um pouco desse processo, a gente tem que ir para uma fila de farmácia, porque é E interessante. vai tratar o sintoma, não
A doença nem a causa. Eu falo que é sempre colocar um curativo em cima do câncer. Você, não, que tal você ir lá e não botar o curativo? Você, é isso. Eu tive tantos casos assim. Eu tive um caso, algum tempo atrás, de uma pessoa que a gente fez um trabalho e aquilo foi muito... eu acabo me afeiçoando. Eu não deveria me afeiçoar, juro para você, como terapeuta, sabe? Você não tem que se afeiçoar tanto para não Isso acontece comigo também. Isso acontece comigo. A gente acaba, sabe? Então, olá, você lá, eu aqui. Para mim não funciona. Também não, rapaz. Isso aí é a dificuldade. Sabe, eu sempre falava assim, e se morrer? Morreu. E se viver? Viveu? Não existe isso, sabe? Mas eu fui trabalhar com uma pessoa e ela tinha um problema sério de câncer e fizemos um trabalho, e o que aconteceu? Acabou. E eu fiquei muito feliz com aquilo dali, né? Bem, passado algum tempo, aquilo voltou e ela foi embora, sabe? E aí, o que aconteceu? Acabou fisicamente, realmente, mas ela não acabou a forma que ela agia. Sim. Ela continuou agindo igual, passando pelo mesmo processo. E aquilo veio de uma forma devastadora. A causa continuou. Essa foi uma delas. Eu tive uma outra que ela tinha um problema, era um câncer de pulmão, sabe? Ela tinha 2 filhos, um tinha ido para o Nordeste, outro tinha ido para a Europa, e ela ficou sozinha, muita tristeza. Tristeza. Pulmão está ligado a isso, pulmão está ligado a muita tristeza, né? Então, o que aconteceu com ela? Ela câncer de pulmão e fez todo o tratamento e pasme, ela ficou boa, sabe? Mas ela continuou ainda, os filhos lá fora, não sei o quê. Veio uma segunda fase com ossos e ela não aguentou e foi embora. Então, não é só resolver aquilo que está à frente. O que tem ali? O que está gerando? Qual o combustível que está gerando aquilo dali? Qual o combustível que gerava a minha dor de garganta? Sim. Então, e quando a gente consegue pegar esse combustível, a gente apaga a fogueira. Tem combustível, não tem fogueira. Sabe? E aí você fica, nossa, é milagre. Não é milagre. Não existe milagre nesse tipo de coisa. Existe um certo entendimento. Eu falo que isso é muito interessante de ser visto. Né? Compreensão. Autoentendimento, busca. Quando eu consigo entender, nossa, caramba, imagina, eu falo sempre de milagre, quando você pega um telefone celular. Você imagina com um telefone celular em 1960, né? Isso é um milagre, é tão banal atualmente, né? Então, é o conhecimento, que se consegue levar conhecimento e aqui a parte energética junto, uau, isso dá um trabalho gigantesco. Aí os milagres acontecem, né? Mas não, quando a gente consegue, aí não, é tudo milagre, parece até chegando na frente dos índios, né? Milagre. Sim, não. Espelho. Exatamente. É só um entendimento, e essa é a busca maior. A gente ter essa compreensão, e aí sim, aí a gente consegue chegar, ter uma vida mais agradável, uma vida de mais brilho, né? Isso é importante, essa busca. Né? Eu estou vivendo uma vida brilhosa ou eu estou vivendo uma vida apagada? A gente consegue responder essa... E não é uma vida brilhosa de brilhar para os outros nas redes. É uma vida brilhosa de ter sentido, de você estar feliz, conexo com aquilo que você faz. Internamente, você sentar e como é que você está? Estou bem. Você está sozinho, está acompanhado? Eu falo muito isso, né? Às vezes as pessoas querem um relacionamento, mas como é que você está internamente? Internamente você é legal? Como é que você vai ter um relacionamento? Como é que você está? Eu falo Criatura, nem você se aguenta, alguém vai te aguentar. Não, e aí arranja uma pessoa que vai ser pior ainda. Que antes só do que mal acompanhado. Não funciona. Não é por aí. Então, a primeira fase comece a criar essa luminosidade interna. E tipo assim, eu me apaixonei por mim mesmo. Nossa, estou apaixonado por mim mesmo. Agora, tudo bem, se vier alguém, tudo bem, mas eu estou bem. Eu me sinto, caramba, sabe? Eu não preciso de ficar lá tendo que me juntar alguma coisa para estar bem. Eu já estou bem sozinho. Se vier alguém, ótimo. Vem para somar. Exatamente. Porque às vezes as pessoas estão tão desesperadas que elas pegam... Atraem qualquer coisa. Porque elas não estão bem com elas mesmas. Esse pensamento é muito interessante, né? Porque nós, como terapeutas, a gente atende tantas pessoas. Eu quero uma companhia. Que tal você chegar e conseguir primeiro você como companhia? Agora sim. Agora eu costumo falar que nesse momento é pegar o seu volante, né? Você pegou o volante da sua vida. Ninguém está dirigindo. Eu peguei o volante da minha vida. Agora eu dirijo. Claro. Agora eu dirijo.
O que eu quero? Eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Ah, então Você pode entrar na minha vida, você não exatamente, pode. Não é assim, né? Porque senão Poxa. a gente vira um barco sem rumo, né? A emoção levando, né? Vem um vento de emoção e me leva para cá. Vem um vento de emoção e me leva para cá. E aí eu fico, não, quem manda na sua vida? Você deveria mandar na sua vida, né? Você deveria dirigir a sua vida. Você deveria ter essa emoção não controlada, mas equilibrada, né? Aí, sabe, sai de baixo, que aí a vida começa a ter brilho. E uma terapia ajuda as pessoas a ter esse autocontrole, esse autoconhecimento. Não vamos falar numa terapia tipo TCC ou outra linha, uma terapia energética, trabalhando com energia, trabalhando, por exemplo, com florais. É possível fazer com que as pessoas se empoderem a esse ponto? Ó, eu tenho certeza disso, Marco, tenho certeza. Com todo esse tempo que eu trabalho, eu já vi coisas assim que, como eu falava, tem pessoas que parecem que trocaram de cérebro. Sim. Por quê? Porque ao tirar algumas cascas que estão ali e colocar a cabeça para fora, você começa a perceber que, nossa, como eu não vi isso antes? Como eu não vi isso antes? Então, ali embaixo, naquele padrão, eu não via. Eu falo que é mudar de faixa, né? Nessa faixa mais densa, a gente não via. Eu dou muito o meu exemplo. Vou dar um exemplo para você. O que aconteceu comigo? Eu tive contato lá atrás, como eu falei, com o Satya Sai Baba. Imagina, você estava lá de Satya Sai Baba ali, e naquele momento, meu nível realmente era um nível pequeno, porque já faz muitos anos atrás, né? E eu fico pensando, nossa, e se fosse hoje? Caramba, o que eu poderia estar conversando? Nossa, quanta perda. E se fosse daqui a 20 anos, sabe? Porque eu percebo exatamente isso. O Rogério de hoje não é o Rogério de um ano atrás. Ah, se fosse hoje. Se eu conhecesse o que eu conheço hoje. Talvez não tivesse tido aquela oportunidade. Exatamente. Aquela oportunidade Foi aconteceu naquele momento. Mas o que eu percebo? Que terapias nesse sentido vão atirando as cascas. E essas cascas muitas vezes nos impedem de olhar, de escutar. E olhar, escutar o presente. Exatamente. E quando eu consigo arrancar isso, Floral faz isso. Nossa, tantas coisas, não só Floral, mas a constelação familiar, a ativação frequencial, a reconexão, e por aí vai. A gente fica aqui falando da quantidade imensa de coisas que tem bonitas por aí. O Reiki também. O Reiki. Nossa, o Reiki é eu tive maravilhoso. contato bastante com o Reiki. Sabe? Aquilo dali é uma coisa que sacode, né? É uma energia que entra ali, a gente... Que estado? Aquilo não é um estado, é mudar de faixa. É perceber isso, né? É como você escutasse uma música mais densa e somos ficasse... frequências. Qual é a frequência do seu rádio que você vai se conectar? Exatamente isso. Se você coloca numa frequência de sofrimento, você só vai receber sofrimento. Você está vinculado ao sofrimento. Se você muda a sua frequência para prosperidade, para alegria, para felicidade, para crescimento, é o que você vai se conectar. A gente tem um canal no YouTube, que esse canal, a gente fez uma entrevista com uma pessoa ligada, um rapaz ligado a Sound Healing, e ele falava exatamente isso, das várias frequências, né, a gente já sabe, mas ele está indo mais a fundo, e de como muitas vezes é importante a gente pegar o que a gente está escutando, sem querer, né? Sem querer. Qual o tipo de música? Qual o tipo de frequência que está vindo? Qual a biblioteca que você frequenta? É a biblioteca do rádio, é a biblioteca do celular, é a biblioteca da rede social, é a biblioteca dos amigos. Qual é o conhecimento, qual é a vibração que você está se conectando? Quando a gente consegue parar para dar uma limpeza, passar um pente na vida, aí você fica, por que eu estou sofrendo? Então você passar um pente e tirar aquilo que está chegando de informações que você não precisa. Sabe? Eu fico lá o tempo inteiro escutando música de sofrimento. Sabe? Aquilo está entrando. Sim. Mas isso não importa. Será? Ouvindo música de sofrimento, de escassez. Não, então, mas é só uma música, é só uma letra. Não sei, mas como é que é a sua vida agora? Aquelas pessoas que passam o dia inteiro no trabalho e falam, eu tenho que relaxar, que tem que ir em cada link para ver o jornal. É difícil, né? Então, o que está entrando nesse sentido, né? E ao entrar, eu me mantenho numa faixa frequencial que não é saudável, sabe? Então, eu quero mudar de faixa? Sim, mudar de faixa. Mudou de faixa. Essa faixa que é mais saudável? Rogério, eu não consigo escutar esse tipo de coisa. Tá bom, você não consegue porque está tão poluído com isso daqui, né? Então, tomar a decisão.
Que decisão que você vai querer tomar? Não, eu quero ficar aqui. Então tá bom, então dança conforme a Então, música. Tem pessoas que gostam de tomar chá de boldo o tempo inteiro. Sim. Tem pessoas que gostam de comer pudim de leite condensado. Sabe? Então a gente escolhe qual é o lado da vida que eu quero, né? Um lado mais doce, um lado mais amargo. E para mudar, você tem que querer. Exatamente Você tem que isso. tomar atitude e tem que persistir na mudança. Não é? Esse é o... Não é aquela tentativa rápida assim, minha vida não mudou. Fazem 3 dias que eu mudei de pensamento, minha vida não mudou. É determinação, né? Determinação. Eu falo que às vezes você leva uma vida de 40 anos, aí você quer mudar em uma semana. Nossa, Não, você está quer, todo encardido. quer mudar, não. Né? Quer que o terapeuta mude. Não, o Você terapeuta vai mudar meu. Eu fui lá, fiz 3 sessões. Minha vida não mudou. Você está todo encardido ali, né? Tem que botar uma água sanitária muito forte Sim. para tirar tudo aquilo que está levando ali, ficar aquele pano que era branco um dia, agora já está todo amarelado, tem que ferver, limpar. E realmente não é do dia para a noite. É necessário empenho, é necessário insistir. Não existe É pílula de necessário salvação. querer né? ir atrás. Não existe a pílula da salvação, não existe. Existe a determinação da nossa parte, existe na realidade a gente ficar ali. E nesse sentido, dessa compreensão, dessa mudança, isso começa a vir. E cada dia que, nossa, olha como eu estou, que nem aquela história da balança, né? Nossa, perdi 2 quilos. Nossa, mas ainda faltam 30. Mas eu perdi 2 quilos, estou conseguindo. Amanhã. Comemore os 2 quilos que você se livrou, não é? Perdeu. Porque quem perde acha. Tem esse detalhe. Me livrei. Abandonei aqueles 2 quilos. Comemore. Porque aí o seu inconsciente vai te ajudar no progresso. Então, estar atento, traçar alguma coisa. Eu falo que muitas vezes as pessoas querem mudar, eu falo que uma das primeiras dicas que eu dou é tira do ar e bota no papel. Porque quando você bota no papel, ou você deixa na sua frente ele como meta escrita, porque não fica, o que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer hoje? Não, você está ali. Aquilo te puxa como um gancho, tem isso, isso, aquilo. Vamos lá. Sair daquele processo mais... de ficar viajando para a Terra. Porque quando você aterra e você olha, e você tem lá toda uma lista de tarefas, você de repente começa a cumprir. Sabe? Eu durante muitos anos, sabe, Marco, eu tentava meditar. Então eu tinha fases de meditação, fases de não meditação. Sabe? Sim. E até que eu tomei vergonha na cara e comecei realmente a botar o despertador para, tipo assim, agora todo dia, às 5 da manhã, eu levantar para meditar. A mudança foi tão gigantesca na minha vida, tão gigantesca, e são dos últimos anos, né? Então foi tão assim, esplendoroso que aconteceu. Então, o que é isso? Determinação. Bota lá, vamos cumprir. Então nós vamos cumprir uma promessa que nós fizemos no início do programa. Estou aqui prontinho para isso. Tá? Então, fala um pouquinho sobre o Biocetro, que ele está aqui do lado. Que olha só. O que é o Biocetro? O Biocetro é um engenheiro iraniano, começou a desenvolver um projeto lá no Irã, que ele capturava o plasma. Então, o plasma está aqui, esse plasma está envolvido no sólido, líquido, gasoso, no plasma, é um dos estados da matéria, né? Ele fez alguns reatores, é o nome que ele deu, são processos pequenos ali, que ele capturava esse plasma e transformava em uma espécie de um pó, sabe? E esse pó tem um poder imenso, que a gente chama de óxido. Ele está aqui dentro desse aparelho. O que acontece? O que esse aparelho tem? Ele tem uma pequena bobina nano revestida. Essa bobina não revestida, ela fornece uma certa energia, e a energia, imagina, não tem nem pilha, ela fica o tempo inteiro... se você coloca isso aqui, daqui a 10 anos, está funcionando, não tem como ligar na tomada. Então, ela joga uma carga energética para um cristal. Tá aí a pilha. Esse cristal de quartzo, ele começa a jogar esse plasma em direção a gente. O que isso aqui faz de cara? Ele melhora dores. Uma das coisas que mais acontece. Eu trabalho com isso aqui no mundo inteiro, porque, pasmem, isso aqui pode ser feito à distância, é o que a gente vai estar fazendo hoje. Opa, é o que nós vamos fazer. A gente vai estar fazendo hoje, daqui a pouquinho, já, né? O primeiro processo é melhorar dor. E o segundo processo é ir além em desafios físicos. Então, se está com algum processo mais grave, ele também atua, eu tenho algumas coisas muito bonitas nesse sentido, sabe? Esse daqui é uma ferramenta diferente, que ele, além de ter o cobre, ele também tem um pouco de ouro, e também tem um pouco de diamante aqui dentro, para ser mais forte ainda, né? Então
ele faz coisas assim que são milagrosas, aquilo que ele estava falando ali, né? Nada de milagre, mas é que a gente não sabe ainda, né? Então, ele faz coisas que são muito bonitas nesse sentido, de fazer com que pessoas Resultados possam, talvez, maravilhosos. se livrar. Dores, então, tem coisas assim muito bacanas, sabe? Eu fazendo aqui, pessoas na Europa se livrando desse tipo de coisa, né? Então, Bom, eu estou muito interessado, e você, se está interessado também, aproveite, entre em contato. Você tem a oportunidade de comentar, perguntar, tirar suas dúvidas comigo, com os convidados, tirar todas as suas dúvidas e, através do grupo de WhatsApp, que é o grupo VIP do Papo de Terapeuta, você vai interagir comigo, com os convidados e muitas outras pessoas. E ali, em breve, o Rogério também vai me passar e eu vou postar algo exclusivo só para quem está no grupo. vai ser uma Rogério, felicidade. Foi um prazer enorme te receber aqui. Muito bom. Você Foi sabe que eu... maravilhoso. Eu quero agora que você dê um recado rapidinho e vamos começar a terapia para quem está nos assistindo. Vamos, como eu falava ali, fique atento, fique atento. Você está dirigindo a sua vida ou outros dirigem a sua vida? Você realmente tem o volante da sua vida? Você está entregando a sua vida aos outros? Para um pouquinho, pensa sobre isso. Fique atento se é você, se o caminho é interno ou estou te puxando para fora. Fique atento a isso. Vamos lá? O que é importante nesse momento para você estar fazendo aí? Se você está, nesse momento, vendo esse programa, tenta pegar e estar mais próximo da tela. Sabe? Eu estou com uma dor no ombro, bota o ombro mais próximo. Eu estou com uma dor no cotovelo, bota o cotovelo mais próximo. Eu estou com uma dor na barriga, bota a sua barriga mais próxima. Porque a energia que vai ser levada agora a você é exatamente essa, para que você possa, de alguma forma, ter uma melhora nesse sentido. Vamos começar. Vamos lá. Isso. Quero que nesse momento você comece a inspirar e expirar. Isso. Percebendo mais. Isso. Dessa forma, você, nesse momento, imaginando que seus olhos estão na ponta do seu nariz, você consegue visualizar o ar que está entrando. Isso. Comece a perceber esse ar entrando lentamente, bem devagarzinho. Esse ar entrando, seus olhos começam a fechar e você começa a perceber ar entrando, chegando aos seus pulmões. Isso. A delícia. Você começa a sentir esse ar chegando. E os seus pulmões começam a ficar com uma tonalidade amarela clarinha. Sinta essa cor amarelada chegando, uma cor de sorriso, de felicidade, de alegria. Isso. Seus pulmões é a casa de alegria. Seus pulmões é a casa de felicidade. Seus pulmões é a casa de sorriso. Comece nesse momento a lembrar de momentos felizes da sua vida, trazer essa energia para você, sentindo essa energia. Isso. Ela começa a entrar cada vez mais em cada pedacinho dos seus pulmões, cada pedacinho. Eles começam a ficar mais e mais e mais luminosos. Sinta. Pulmões muito luminosos. E essa energia começa a romper as fronteiras dos seus pulmões, tomando todas as suas costas. Isso, sinta como borbulha, como é luz, a luminosidade imensa que começa a acontecer nesse momento nas suas costas. Isso está acontecendo, você está visualizando isso. E agora é hora de, nesse momento, toda essa luminosidade começar a abrir pequenos portais dentro do seu corpo. Portais e filetes luminosos que começam a crescer, acessando todo um processo maior de luminosidade que chega a você. Você interagindo com a luz maior. Essa luz desce e toma todo o seu corpo. Seu corpo é uma esfera de luz. Isso, sinta essa esfera luminosa, imensa, tomando todo o seu corpo. Cada órgão do seu corpo começa a receber essa luz. Isso, pulsando. Suas células começam, nesse momento,
a passar por um processo de nutrição. Uma nutrição linda. Isso. Está acontecendo agora. Sinta, bem no meio do seu peito, uma grande esfera surgindo. Uma esfera luminosa. Isso, uma espécie de sol. Esse sol começa a crescer, 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 jogando luz para frente, jogando luz para trás, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Você totalmente luminoso, totalmente. Sente essa luminosidade crescendo. Isso. Agora, tomando, vibrando. Você é luz. Isso. Visualize nesse momento o seu desafio. Visualize nesse momento ele se desfazendo. Você o criou e é hora de você descriá-lo. Imagine como uma fumaça que começa a sumir, sumir, sumir. Você descriando esse desafio agora com essa luz. Você está em contato com a luz maior. E você tem o poder total de descriar esse desafio. Está acontecendo nesse momento. Visualize-o sumindo, acabando, desfazendo-se. Isso. Foi. Isso. Todo o seu corpo é luz, todo o seu corpo é força, todo o seu corpo é vigor. Você está conectado ou conectada à força maior. Isso. Sinta um prazer imenso. Sinta uma felicidade intensa e imensa. Agora, inspire lentamente. Comece a sentir novamente seu corpo físico, retornando, vestindo seu corpo, acessando novamente. Você está totalmente reconectado ou reconectada à sua força maior. Isso, a força da fonte, que tudo é, ao seu poder imenso. Voltando. Sinta. Isso. 1, 2, 3. Voltando. Bem lentamente. Bom, você fez voltado ali para a câmera. Eu aqui senti a vibração. Quem está em casa, então, Tenho certeza. com certeza, aproveita, comenta no vídeo o que você sentiu ou o que você precisa buscar e entre em contato comigo, com o nosso convidado, com o Rogério, entre no Papo de Terapeuta, entre no grupo VIP do Papo de Terapeuta. Até o próximo programa. Gratidão. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da RS3. Eu sou Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta. Essa visão da neurociência e da farmacologia, que é a psicologia que trabalha a gente através da alma. Prepare-se para entrar nesse mundo de saúde e bem-estar. Do próprio processo de estudo do trabalho de psicotrauma. Modificando todo o excesso de onda eletromagnética artificial que nós temos nesse ambiente. Nós trazemos assuntos desde a ancestralidade até as técnicas mais modernas.